Olá, amigos. Nosso assunto hoje é interação, ou seja, como é que a gente faz para fazer uso de dispositivos de interação, tipicamente mouse e teclado, ou então se você tem uma tela sensível ao toque, também pode ser. E para isso a gente precisa fazer uso de algumas coisinhas aqui do P5 que a gente vai mostrar já já. Então vamos aqui começar com um sketch vazio. Vamos fazer a nossa modificação favorita, que é colocar aqui window width e window height. Right? Porque assim a gente pode fazer uso da tela inteira para fazer a nossa interação. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer uso das duas variáveis que dizem qual é a posição do mouse. Essas duas variáveis chamam-se mouse x e mouse y. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, circle, mouse x, mouse y, em um valor qualquer, digamos d, de D é uma variável que a gente define aqui em cima, e a gente define D com um valor que é uma proporção, digamos, da altura da tela, height sobre 10. Então, nesse momento, sempre que você mexe o mouse, o que ele faz é desenhar um círculo na posição do mouse, ou seja, esse círculo fica perseguindo o mouse cada vez que você mexe. Quando ele se mexeu para cá, ele deixou de perceber a posição do mouse, porque já está em outro lugar, mas na hora que você volta, está aqui o mouse outra vez e o círculo seguindo o mouse. Muito bom. Melhor do que fazer dessa forma, talvez seja desenhar o círculo apenas quando um botão do mouse estiver ligado, estiver apertado. Para isso, a gente faz uso de uma outra variável chamada mouse is pressed. Essa variável, se você diz assim, if mouse is pressed, esse circle só vai ser chamado, só vai ser desenhado se você tiver com o botão do mouse ligado, algum botão do mouse ligado. Então, aqui por enquanto eu estou simplesmente passando o mouse sobre a tela, mas não estou com o botão nenhum apertado. Se eu apertar, aí sim o desenho é feito. Legal! Fica até mais legal se você não limpar a tela a todo instante. Se você deixar esse background aqui só para ser feito aqui em cima, está. Talvez seja bom a gente modificar um pouquinho o estilo. Por exemplo, em vez de fazer background 220, a gente pode deixar, por exemplo, a tela preta, background zero, e o desenho ser feito em cima de uma tela preta. Aí está. É até melhor a gente não fazer stroke, no stroke. Então a gente está meio que desenhando aqui com esses círculos brancos. Outra possibilidade, em vez de usar um círculo branco opaco, que é o default, a gente usar um fio branco, mas um branco transparente. Alguma coisa como, digamos, 50% transparente, seria 127. Vamos ver. Então tá aí, 50% transparente. Se você colocar ainda mais transparente, 60, digamos, 65, metade, um quarto transparente, talvez fique ainda mais dramático. Então isso já é um brinquedinho legal, você consegue desenhar aqui com a tela, usando esses círculos transparentes. Fica bem bacana, principalmente se você souber desenhar, que não é o meu caso. Mas já é uma brincadeirinha legal, usando apenas essa linha de código aqui. Muito bom. O que mais que você pode fazer? E se eu quiser, por exemplo, limpar a tela? Naturalmente, você quer limpar a tela sob controle. Uma coisa que você pode fazer é o seguinte: usar o botão do mouse. Se você estiver usando o botão esquerdo, desenha. E se você apertar outro botão, então limpa. Vamos fazer isso? Como é que a gente faz para perguntar qual. O botão está apertado, não é isso? Está apertado.
mas eu quero fazer o desenho só se o botão que estiver apertado for o botão esquerdo. Então, mais uma pergunta, mais uma variável embutida. Essa variável chama-se mouse button. If mouse button igual ao quê? A gente tem aqui também no P5 três constantes que ele já define para a gente, significando justamente esquerda, direita e meio, que são justamente os três valores razoáveis para a variável mouse button. Então a gente pode perguntar, só faz isso se mouse button igual a left, onde left tem que ser escrito aí com letras maiúsculas, não escreve em letras minúsculas que ele não vai entender. Então está aqui, desenho aqui, se eu botar o mouse por aqui, se apertar o botão do meio, por exemplo, não adianta nada, mas se eu apertar o botão da esquerda, aí sim o desenho é feito. Legal. E a gente pode aproveitar e colocar um else, background, limpa a tela, em preto. Desenhando, desenhando e limpando a tela com o botão do meio. Pode ser o botão da esquerda também, mas o esquerdo normalmente tem esses menuzinhos associados. Funciona também, né? Que ele limpa a tela, mas normalmente você não quer usar o botão da direita porque já tem essa função embutida de mostrar esse menuzinho aqui. Ok, o que mais a gente pode fazer? A gente pode fazer, assim, dessa maneira, não dá para fazer muita coisa. Isso porque a gente está fazendo o processamento de eventos, que são essas coisas que acontecem quando você interage com o mouse, por exemplo, da forma, assim, meio intensa demais. A gente está sempre perguntando, o mouse está pressionado, não está pressionado, e a gente não sabe exatamente que momento que o mouse foi apertado, que momento ele foi arrastado e que momento ele foi solto. Para você poder ser informado dessas coisas que acontecem, você pode, em vez de perguntar sempre sobre o estado do mouse, você pode dizer assim: olha, me informa se isso acontecer com o estado do mouse. Então, as funções que, vou até comentar isso daqui, vou apagar isso daqui, pronto. As funções que servem para isso, ou seja, funções que o próprio P5 já reconhece como funções a serem chamadas quando determinadas coisas acontecem com o mouse, são: a primeira que a gente vai ver é a função mouse pressed. If mouse pressed, if mouse pressed não, function mouse pressed. Já estou com um cacuete aqui de fazer mouse is pressed. Observe que a função chama-se mouse pressed. Não estou falando da variável mouse is pressed, tá? Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, alguma coisa. A gente nem precisa, aqui, por exemplo, a gente nem precisa chamar mouse is pressed. Não. Ele só faz isso se o botão do mouse estiver pressionado. Você pode perguntar se é o esquerdo ou não e faz um círculo. Por exemplo, aqui eu posso agora desenhar um círculo. Observe que se eu arrastar o mouse, nada acontece. Isso porque esse evento é um evento onde você aperta o botão. Se você arrasta o botão, isso já é outro evento, é outra coisa que aconteceu. Ok? Então, a gente pode também definir a função mouse drag, que é essa que a gente quer, que é quando você arrasta o mouse, faz alguma coisa. Então, vou até copiar aqui para a gente evitar digitar muita coisa. Mouse, agora sim, mouse drag. Tá? E agora sim, observe que se eu tenho a função mouse drag, ou seja, aquela que é chamada ao arrastar o mouse, eu não preciso fazer essa pergunta do background, nada disso. Eu só posso continuar perguntando se o botão é o esquerdo, só desenhar se o botão for esquerdo. Mas não preciso fazer o background. O background ele funciona melhor aqui dentro do mouse press, que é o momento onde você aperta o botão do mouse. Então, eu vou tirar essa parte aqui do mouse pressed aqui. Na verdade, eu quero.
desenha ou limpa a tela se o botão do mouse que tiver sido apertado não for o left, que aí senão ele apaga sempre que você aperta o botão do mouse. Então, fazer diferente de left, background. Caso contrário, não faz nada. E aqui é o contrário. Se for left, circle. Então, vamos ver como funciona. Arrastando e limpando a tela. Arrastando, limpando a tela. Arrastando, 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 limpando a tela. Ok. Muito bom. Então, isso aqui é bem legal porque isso permite a gente ter um controle mais fino sobre as coisas que estão acontecendo. Eu posso detectar o momento que o cara aperta o mouse, o botão do mouse, o momento que ele arrasta, e posso também detectar o momento em que você solta o botão do mouse. Então, eu posso, por exemplo, aqui chegar a dizer function mouse released, parecido com o que a gente tinha antes, e na hora de soltar, vamos fazer aqui só como exemplo, desenhar, por exemplo, um círculo grandão, circle, e também, naturalmente, só se mouse button é left. Nesse caso, desenhar um círculo, um tamanho maior, mouse X, mouse Y, tamanho D vezes 2. Pronto, uma coisa assim. Então, agora temos aqui a nossa interação. Cliquei, nada acontece. Arrastei, 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 arrastei. Soltei. Um círculo maior é desenhado no momento que eu solto o botão do mouse. Então, acho que isso é suficiente agora para a gente fazer uso do mouse. Uma coisa interessante até falar sobre o mouse e do mouse X e mouse Y é que existe ainda duas variáveis que a gente não falou, que é a posição do mouse no momento anterior. Digamos que você queira desenhar não círculos, mas segmentos de reta. Então, em vez de dizer assim, circle, mouse X e mouse Y, o que eu posso fazer é dizer, por exemplo, line. Line. Eu diria mouse X, mouse Y, mas eu preciso de mais duas variáveis, né? Que representassem, que representem o outro ponto do segmento de reta. E eu teria que ter esse outro ponto, que seria, digamos, a posição anterior do mouse. Mas eu já tenho o P5 fornecendo para mim exatamente essa informação através das variáveis Pmouse X e Pmouse Y. Legal? Então, naturalmente, eu preciso agora desligar aqui o No Stroke, dizer Stroke também 255, 65. Ok? Então, vamos lá. Cliquei. Tem aqui uma linhazinha, está muito fininha. Podemos aumentar o tamanho da linha. Stroke Weight. O D fica muito grande, eu vou botar D sobre 2. Aí tá. Será que ele não está mais desenhando? Parece que ele está desenhando círculos, mas isso é só porque ele sempre desenha um círculo ao final de cada segmento de reta. Vou até botar aqui, em vez de ser um negócio transparente, sólido. Então, aí está, aqui é o nosso desenho, nossa linha bem branquinha. Olha que eu solto, aí sim. Desenha um círculo, né, com a posição final do desenho. Um desenho, soltei, um círculo. E aí está. Então, apresentamos vocês aos botões do mouse, usando a variável mouse button, a variável mouse is pressed, que diz se o botão está apertado, mouse X, mouse Y, P mouse X, P mouse Y, e também as três funções de tratamento de
eventos de mouse, mouse pressed, mouse drag e mouse released. Observe que aqui nesse desenho que a gente está fazendo, é tudo feito nessas funções de tratamento de eventos, e o draw, propriamente dito, nunca é usado porque não precisamos. Ok? Beleza? Então, aí está. Por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo.